dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio Investimento Aberto. Nosso episódio é gravado. Hoje eu estou com a minha amiga Elise Zaro. Tudo bem, Elise? Tudo bem, muito Ah, prazer. prazer todo meu aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite aqui. Bem, primeiro eu vou pedir para Elise Zaro se apresentar. Quem é Elise Zaro? Muito obrigada, Hudson. Eu agradeço muito o espaço, né? Eu sou, então, professora da Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu sou formada em contabilidade, tanto a graduação, mestrado e doutorado. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e o meu doutorado na USP. Durante toda essa trajetória, desde o mestrado, eu tenho estudado as questões de sustentabilidade relacionadas a empresas, né? Principalmente a divulgação, como contadora, né? Muito Que bem, sou. transparência é tudo. E aí, então, tenho um interesse muito grande em relato integrado. Ah, Durante a minha graduação, eu tive uma atuação de 5 anos numa consultoria, né? Eu era uma consultoria tributária e empresarial, e atualmente eu também atuo como professora convidada da FIA e da FGV. legal, legal. Parabéns pela carreira, Elise. Super bacana, não é? Super nova com a carreira super rica. Parabéns mesmo. Super bacana. Obrigada. Elise, como a gente vai bater um papo aqui sobre ESG, sustentabilidade e tal, e sua linha de estudo, sua linha acadêmica é essa, conta um pouquinho da sua tese, de qual foi, o que que você estudou, quais são os resultados e as conclusões que você chegou, só para a gente já dar um pano de fundo aqui para a nossa conversa. Perfeito. Então, a minha tese, como eu falei, o meu interesse maior é em divulgação, transparência das empresas em relação ao que elas têm feito, em relação a ESG, a sustentabilidade. O meu interesse já começou no mestrado, ainda não tinha um framework sobre relato integrado, era uma discussão internacional que estava se desdobrando, né? Então, eu comecei o mestrado em 2013, em dezembro de 2013, que foi publicada a estrutura conceitual para o relato integrado. Uhum. E dentro da perspectiva do que as empresas vinham trabalhando internamente, sustentabilidade, eu percebi um descasamento, né? A gente via realmente um departamento lá no último cantinho da empresa que tratava sobre Ter quarto sustentabilidade. subsolo, né? No quarto subsolo. Isso, no quarto subsolo. Aí, quando eles apareciam, auditoria de ISO 14.000, já ficava todo mundo preocupado, né? Ih, Deus do céu, lá vem aqueles chatos. Os ecochatos, é isso? Exatamente, exatamente. E aí eu percebia que o relato integrado ele trazia uma discussão um pouco mais abrangente Para quem e não conhece um pouquinho, Elisa, só explica o que é o relato integrado, só dá rapidinho, só para ver, viu? perfeito. Então, o relato integrado, ele pressupõe que a empresa integre as questões de sustentabilidade na gestão da empresa. Então, ao invés de pensar sustentabilidade é um departamento que fica lá no quarto subsolo, vamos trazer eles para conversar e vamos entender o que é nosso negócio afeta, né, e é afetado pelas questões de sustentabilidade. Então, eu sou uma indústria que usa intensamente energia, como é, por exemplo, o setor de alumínio, como é, né, diversos setores. Então, eu preciso ter uma preocupação específica com isso. Coisas que realmente afetam o negócio das empresas, né? Refletir, não só fazer aquela listona que a gente tem, né? Tinha tradicionalmente, de repente, um balanço social, mesmo Ah, relatório de sustentabilidade, listando uma série de indicadores que foi excelente, né? Foi muito importante as empresas fazerem esse levantamento de indicadores, mas muitas vezes você não entendia como aquilo se relacionava com o que a empresa fazia. certo. E aí Eu me surgiu lembro essa. disso, eu sou muito mais velho que você, né? Esses primeiros relatos pareciam assim, cartas de boas intenções. Pareciam, olha como é que eu fiz coisa bacana. Eu fiz isso, eu fiz isso. Parecia um negócio meio assim, né? Eu sou um cara tão bacana.
Exatamente. Aí você via foto de pessoas sorrindo, É, crianças, né? E isso aí é. você ia olhar o balanço da empresa, tinha lá uma provisão trabalhista gigantesca, né? Então, uma provisão que a empresa tinha, tá ali, com expectativa de pagar indenização trabalhista gigante. Aí você vai olhar a questão ambiental também, uma provisão gigante para multas ambientais, questões ambientais. Aí você olhava os dois relatórios, o que que está acontecendo, né? Parece que não é nem a mesma empresa. Isso é bem, boa, boa. Isso mesmo, isso mesmo. Então, isso que acabou gerando, né, desencadeando toda essa discussão do relato integrado, para que a empresa fosse provocada a pensar isso, né, pensar efetivamente essas questões internamente, de como que elas, essas questões ambientais, sociais, de governança, até mesmo de capital intelectual, né, são pensadas internamente, como que elas afetam o negócio e como apresentar isso, né? Que é o resultado final do relato. Tá, Hum. interessante. Tá. Então, o relato ele traz uma visão integrada dos indicadores ESG, vamos chamar assim, junto com os números do departamento financeiro, vamos chamar assim, dos resultados da empresa, receita, despesa, custos e assim por diante. Ok. Aí a sua curiosidade foi, vou começar esse relato, é uma boa fonte de pesquisa. Exatamente. Aí eu queria saber o que estava acontecendo com essas empresas que adotam o relato integrado. E principalmente a minha curiosidade foi em relação ao custo de capital delas. Olha, bacana. Exatamente, porque eu fiquei refletindo, né? Se a gente vai ter uma mudança tão grande na gestão da empresa, uma consideração sobre todos esses fatores que anteriormente muitas empresas não consideravam no processo de gestão, no processo de tomada de decisão, e agora ela está fazendo um compromisso de considerar isso. Então, eu vou esperar que a gestão tenha uma alteração e que esse investimento se torne mais seguro, né? A empresa está Ah, pensando em outros riscos, outras questões que ela vai estar gerenciando. Tem uma outra linha também da gente pensar, se de redução de assimetria de informação. hum, Então, se eu vou preparar um relato integrado, que ele é tão completo, ele trata sobre tantas coisas, eu vou estar abrindo melhor como que eu gerencio o meu negócio e quais são os fatores que influenciam o meu resultado, que vão influenciar a minha criação de valor de longo prazo. tá. Então, se eu estou apresentando tudo isso para o usuário, eu vou ter uma redução de assimetria de informação. Como investidor, se eu entendo melhor como que o negócio está se desenvolvendo, quais que são as perspectivas desse negócio, eu tenho um risco, né, informacional reduzido. Então, eu esperava uma redução no custo de capital das empresas. Faz sentido. A gente sempre costuma dizer que transparência reduz risco, e risco, se reduz risco, reduz custo. Faz todo sentido. Perfeito. Então, mas Desculpa, aí eu você ainda também trouxe uma tinha dimensão outra. nova, né? Ah, desculpa, então fala, acho que é isso que você vai Não, falar. não. Desculpa. Então eu acabei tendo uma curiosidade assim de buscar essa relação, né, de redução de risco e ter uma perspectiva de como que os usuários se, né, encaram essa informação. Porque eu também tinha o outro pressuposto, a outra análise, né? De que talvez poderia não ter resultado, né? Sim, Como uma pesquisadora que tenta ir de forma isenta ao campo, né? certo. Então, talvez fosse uma iniciativa que trouxesse inovação, trouxesse informações complementares, mas poderia não ter um efeito tão grande de a gente perceber uma redução no custo de capital. Sim, sim, Então, sim.
E aí você trouxe também a dimensão de riscos que estavam ligados a essa questão do E, do S, do G, e hoje em dia principalmente do E, que talvez não tivessem tão evidentes, né? Quando se levantou isso, né? Exatamente. Então era toda uma tá ocorrendo assim uma transformação bem interessante que a gente vê, esse boom ESG que a gente tem visto, né, talvez mais prominente desde 2019, 2020, mas ele é resultado de um processo muito longo, né? E me diga uma coisa, por que que você acha, pegando esse gancho, por que que você acha que o ESG ganhou essa dimensão toda, hein? Então, eu acredito que Toda no bom tem. sentido, tá? Né? Estou exagerando. Acho que é totalmente justo, né? A dimensão toda, porque hoje é um assunto na pauta de qualquer pessoa, qualquer empresa, né? Exatamente. Eu espero que seja pela urgência dos temas, né? Tomara, né? Não seja só greenwashing, né? Exatamente. Mas a gente tem muitos fatores, né? Claro que não vai ter uma explicação mais simplificada para toda essa discussão, mas a gente tem uma mudança de atenção do consumidor, né? Tem muitas pesquisas que mostram que os consumidores mais jovens estão vindo com uma demanda dessa preocupação, né? Ambiental, social, em relação aos produtos que eles consomem, e isso está tendo que motivar assim uma reflexão entre né, na indústria. Mas eu acredito que seja realmente fruto de uma evolução na discussão em si, né? Foi preciso, né, a discussão tanto dos ambientalistas, infelizmente decorrente de muitos acidentes, então a gente viu toda essa discussão se evoluir desde 1970, né? E aí ele foi evoluindo, foi entrando nas empresas por causa de muita pressão, né? Por causa dessas questões. E agora, inclusive, iniciativas como o Relato Integrado, como o SASB, né? Como outras iniciativas, elas estão buscando mostrar a linguagem dos negócios. Tá, E tem muitos investidores que estão percebendo como essa questão influencia no resultado de longo prazo das empresas, né? Então, sendo uma informação relevante para eles tomar decisão, eles vão demandar e as empresas acabam é, reagindo, né? você colocou dois pontos relevantes, né? Do lado da demanda, quando a gente pensa nos consumidores, né, já há hoje um grupo relevante de consumidores que coloca na sua decisão de investimento lá. É sustentável, não é sustentável ou não? Está alinhado ou não aos meus valores, né? E do lado do financiamento, por seu lado também, já há hoje pessoas que olham e pensam, não, qual é o risco que eu tenho aqui ambiental, qual é o risco que eu tenho aqui em relação ao trabalhista, qual é esse a fonte de financiamento de um lado e o consumidor do outro vão empurrando a empresa também, que, opa, peraí, como é que eu faço para captar e vender? No final das contas, é isso, né? Exatamente. E Tá. assim, tem uma discussão forte. Eu já sofri muitos questionamentos e participei de muitas discussões das pessoas falando: mas não é altruísta, né? A empresa não está fazendo isso porque ela é boazinha, ela está vendo qual que é a demanda do consumidor, qual que é a demanda do investidor. Mas assim, vão ter empresas que têm como propósito ter uma atuação sustentável, vão ter empresas que têm dentro da sua existência, dentro do seu processo produtivo já né, essa busca ou a possibilidade de ser sustentável. As outras a gente vai precisar que façam por algum motivo, né? Pelo Então, amor ou se pela for dor, por né? Exatamente. Se for pela busca, por exemplo, de redução de custos, se for por busca de maximização de eficiência, se for por ter né, um VPL positivo do projeto,
Perfeito, então faz. Eu concordo plenamente com você. Então, antes a gente não tinha essa discussão, não eram fatores que estavam sendo considerados no processo de tomada de decisão. Se pelo menos houver uma preocupação, se esses forem fatores que são colocados na equação, né, que são considerados, muito provavelmente nós teremos uma evolução, tanto na questão ambiental quanto na questão social. Então, pelo menos vamos fazer os projetos que a gente tem, né, visualizam retorno financeiro, que É, a gente visualiza um potencial, né? você está certíssimo, é aquela história. Você pode até não acreditar. Você está fazendo isso porque você já percebeu que o cara, que o consumidor está comprando mais seu produto, que o cara, o investidor está dando melhor para a sua empresa. Você não acredita, mas se as pessoas acreditam e você está fazendo para agradar as outras, não tem problema, vai fazendo, né? Exatamente. Vai fazendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Elisa. Quando a gente estava pensando no relato integrado, estava falando aqui, aí acho que volta um pouco a sua tese, não só a tua tese, mas também todo o seu ambiente de pesquisa também. Qual é a relação que tem entre a divulgação dessas informações, essa transparência, essa questão da relato integrado, preocupação ESG e modelo de negócios? Como é que você dá para a gente aí fecha um pouco esse foco aqui para a gente? Fala um pouquinho disso. Perfeito. Então, uma das minhas principais preocupações, acho que ligando bem ao que a gente estava falando agora, é entender como efetivamente essa discussão, toda essa visualização que a gente tem, a visibilidade que o tema ESG está ganhando, se reflete na empresa, em ações da empresa, em transformações de processos produtivos, em ações efetivas, né? Tá, Então, o que o relato integrado traz é que as empresas deveriam adotar o que eles chamam de pensamento integrado. tá É bom. olhar para o seu negócio e buscar entender quais são os fatores ambientais, sociais, de capital humano. Eles tiram a discussão de pessoas, né, dos colaboradores, das pessoas que estão envolvidas na empresa, para uma outra categoria para ela ser pensada individualmente, né? Tá, Eles querem saber as questões de capital intelectual, que tipo de produção de conhecimento, de inovação está sendo feito dentro da empresa, e o financeiro e o manufaturado. E que a empresa faça uma reflexão ativa sobre como todos esses pontos são usados e afetados no processo dela. uau, Eles até fazem uma provocação que a empresa faça uma figura mostrando o que você faz, qual que é o seu negócio. Então, eu sou um banco, eu vou mostrar o que é o processo produtivo de um banco. Eu sou uma empresa que, né, industrial, quais que são os processos que você usa e como que todos esses capitais são usados dentro desse processo. Tem, tem realmente alguns exercícios muito interessantes de empresas que, às vezes, você pegava aquele relatório de sustentabilidade, com aquelas fotos maravilhosas, todo mundo sorrindo, você lia e você chegava no final e não entendia o que a empresa faz. ah, Qual que é, né? Não, eu gasto tanto de água, eu gasto tanto de energia, eu tenho tantos funcionários, eu tenho tantas mulheres, né? Apresenta todos esses indicadores, mas você não entendia, tá, mas o que a empresa faz? é, é verdade. Aquele relatório tinha esse objetivo. Parecia um Instagram, todo mundo queria mostrar que era bonito, inteligente e rico, né? E aí, 20 páginas daquele projeto social que a empresa faz, né? Que é fruto de 0,0000% do lucro investido naquele projeto. E então a provocação justamente é essa. O pensamento integrado é você pensar todos esses fatores dentro do seu processo de produção e como eles são usados e afetados. Em termos de divulgação, eles fazem a provocação de fazer uma figura mostrando o que você faz
e como que é a dinâmica de todos esses capitais. Porque você Tá. vai ter a interdependência deles, você vai ganhar em um e ter um sacrifício de outro, e como que no longo prazo isso vai, né? Como que vai ser o resultado disso, né? No longo prazo. Então, é uma reflexão muito interessante. Existe já um feedback dos investidores de como eles acabam tendo uma perspectiva diferente da empresa recebendo essa informação. No início da discussão, do relato integrado era um pouco mais forte, assim, uma discussão de ser feito, por exemplo, um relatório de uma página. Hã? Ah, legal. Então, a empresa tentar demonstrar que fosse um mapa, né, dos resultados da empresa, tentar fazer uma representação dos principais resultados em uma página. Tá. Depois percebeu-se que talvez, né, teve algumas empresas que fizeram isso e aí faziam o relatório para ter um detalhamento auxiliar, né? Não foi uma discussão que foi muito para frente, mas essa provocação de você fazer essa reflexão e ter uma percepção da gestão, né? A gente estava comentando que agora esse é um tópico que se fala muito no C-Level, se fala no Conselho de Administração das empresas sobre ESG, que eles tenham essa representação interna, né? Essa percepção de qual que é o item de capital natural que eu mais utilizo? O meu foco é água, o meu foco é energia, o que que eu tenho que me preocupar? Ou, né, a gente tem um uso de algum outro material, etc e tal, que tudo isso esteja muito saliente, né? Você tem uma percepção de como todas essas questões fazem parte do seu dia a dia, do seu negócio, e não só a lista do indicador. Eu tenho, então a gente aumentou 2% da. Entendeu? Ah, Economia de água. Estou economizando 2% de água agora e tal. exatamente. Mas você colocou uma coisa muito relevante, que na verdade é que você olha para o modelo de negócios pensando assim, o dólar de finança corporativa, né? Então, se a gente pensar lá, década de 90 talvez, como é que será o seu modelo de negócio? Tá lá os processinhos, não sei o quê, os insumos que você utiliza, não sei o quê, faz esses produtos aqui, o teu processo de produção é assim, assim, assim. Você tá um monte de indicador, né? Margem bruta, não sei o quê, papapá, pô, sai lá o produto com a sua receita, não sei o quê. Você está colocando a dimensão diferente, você está colocando a dimensão de quanto é que você usa do recurso, quanto é que você vai produzir lá de carbono, quanto é que... Você coloca toda a questão trabalhista, a questão de pessoas, humanização das relações, você bota tudo num mapa só, e no fim das contas, tudo em algum momento pode ser uma oportunidade de ganho ou risco de alguma perda, né? Que você não está né? Pode acontecer, pode ser uma coisa ou outra. Você está dando. É bem legal, porque é uma dimensão de empresa. Eu não sei se a palavra mais humanizada é a palavra correta, mas é que ela traz para dentro deste mapa as pessoas, as relações, o meio ambiente, ela traz tudo para dentro do mapa, né? Perfeito. Então, traz uma complexidade, né, que em algum grau já era considerado impossível, que as empresas não estavam prestando atenção em nenhum desses pontos, mas eles ficam salientes, né, dentro do contexto de gestão da empresa, dentro do contexto de entendimento do negócio, dentro do contexto de investimento. Eu acho que essa foi uma das questões que evoluiu muito, não só o relato integrado, mas toda a discussão ESG, de conseguir conversar melhor com os players do mercado, né? Tanto a gestão, tanto as questões internas quanto externas. Tá. E isso dá uma dimensão muito, muito melhor, né, para que a gente consiga gerenciar os aspectos de sustentabilidade. É. A gente estava conversando um pouquinho antes, e tem um ponto que acho que vale a pena falar, até para eu também entender um pouco melhor, que é a materialidade dos tópicos de sustentabilidade ou de ESG. O que a gente quer falar? Que tópicos são? Como é que a gente avalia essa materialidade? Por que isso é importante?
Perfeito. Lembra que você comentou agora um minutinho atrás falando, a gente vai pegar o modelo de negócios e vai trazer todas essas questões de sustentabilidade, né? As questões ambientais, sociais, de governança, tudo para dentro do modelo. Então, você imagina quantas questões podem trazer e como vai ser difícil de gerenciar todos esses itens ao mesmo tempo, né? Se a gente Tá, pegar um relatório de sustentabilidade, por exemplo, mesmo hoje, com toda a discussão que existe de materialidade, a gente vai ter 150 páginas um relatório. caramba. E aí, como que Relatório você vai integrado. Esse é o relatório integrado, né? Esse é o Tá. relatório integrado, né? Claro, a gente tem exercícios melhores de você apresentar em umas 80 páginas, por exemplo, sendo muito direto ao ponto, tendo um trabalho de materialidade muito forte, mas ainda assim, né? Tá. Todas essas informações traduzidas ali no seu dia a dia acaba sendo um desafio muito grande, inclusive para os gestores, que algumas vezes eles até têm que estudar sobre o assunto, eles têm que se inteirar sobre o assunto. Então, o que que se percebeu? A maioria das empresas, elas vão ter questões que são mais relevantes, né? Dependendo da atividade da empresa, dependendo do setor da empresa, ela vai ter as questões ambientais, sociais que são mais relevantes para ela, e se ela atacar primeiro, ela vai ter um resultado muito melhor do que se ela ficar pensando em outros itens, Certo. né? Por exemplo, se a gente pensar em uma instituição financeira e a gente pensar, vou fazer um programa para redução de 2% do uso de água nas agências. Tá bom. Ou eu vou pensar no meu modelo de negócios e pensar que o meu maior impacto é em como eu aloco os meus recursos, em que projetos eu aloco os meus recursos. Então, se eu pensar no meu processo de decisão, né, da minha atividade core, que Tá é bom. fornecer capital, eu vou ter um impacto em relação à atividade indireta, né, aspectos ambientais e sociais dos projetos que eu financio. Tá. Em relação à redução de água, qual que é o impacto que eu vou ter dessas duas ações? Eu espero um impacto estrondosamente maior se eu mudar o meu processo de alocação de capital. Tá. Então, essa é a dimensão de você pensar os aspectos ambientais e sociais dentro do modelo de negócios e selecionar quais são os aspectos materiais que eu tenho que atacar. Se é possível fazer um projeto de redução de água na agência, perfeito, faz, né? Ali uma nota de rodapé ali no relatório tá ótimo. Mas a gente precisa afetar, né? Encarar o que realmente é relevante. Vai ser fácil incluir processos né, de sustentabilidade dentro de um processo de decisão de crédito, né? Vai ser não, vai ser um processo bastante exaustivo e precisa de bastante reflexão e bastante responsabilidade em como vai ser feito isso. Mas o potencial o impacto é muito maior, né? Tá certo, tá certo. E me conta uma coisa, Elise, essas coisas estão sendo medidas hoje já? Sim e não. Pergunta Então, foi boa, então, pelo jeito. perfeito. A gente tem esforços gigantescos de muitas empresas buscando criar, né, esses sistemas de como gerenciar essas questões internamente. Então, a maior parte das grandes empresas já tem sistemas de gestão interno, já tem sistemas, pelo menos, de sistematização dessas informações para que se consiga acompanhar o desenvolvimento, não necessariamente com todo o foco de materialidade que talvez poderia, né? Tá. Mas tem evoluído bastante.
Mas se a gente for olhar um panorama geral do Brasil, por exemplo, em que nós temos a maior parte dos empregadores são empresas pequenas, né? Tá. Então a gente tem uma série de questões que certamente não estão sendo geridas essas questões e não tá, essa evolução ainda não chegou lá, né? Tá bom. E mesmo nas grandes a gente ainda precisa evoluir bastante. Existem alguns exemplos, até vou pedir licença para fazer até uma menção à Natura, que eles fizeram um exercício muito interessante de mensuração e monetização dos impactos que eles geram. Ah, interessante. Explica rapidinho só para a gente ter ideia do que é isso. Sim, então eles buscaram mapear quais são os impactos ambientais e sociais, positivos e negativos que eles geram. Então eles O dividiram negócio entre como as todo ou alguma unidade específica? do negócio do Brasil. Tá, tá, tá. Ah, Né, sim. a Ok. atuação no Brasil, isso. Tá, E aí eles dividiram em capital humano, né, que são os funcionários, os colaboradores, as pessoas que fazem parte do negócio, o capital social e de relacionamento e o capital natural, então as questões ambientais que eles envolvem. E aí eles desenvolveram uma metodologia, né, com uma consultoria internacional, porque são pouquíssimas empresas no mundo que fazem isso, tá. mapearam esses impactos e, através de algumas metodologias de análise de ciclo de vida, tem uma metodologia que eles aplicaram que é retorno social, né? O retorno do investimento, o retorno social do investimento, e deram um preço, né? Uma atribuição monetária para esses impactos. E aí calcularam qual seria o resultado da atividade deles em relação, considerando também esses impactos. Esses impactos, esses são impactos que eles estão causando no meio ambiente, assim, o processo deles causa esse impacto no meio ambiente, normalmente alguma coisa que Isso, talvez pense em reduzir esse impacto, provavelmente exatamente. vai gerar metas de redução para o futuro. Isso mesmo. E Hum, aí, eles têm tanto impactos negativos quanto positivos que eles vão gerando, né? E então, o que eles relatam é que eles utilizam isso no processo de tomada de decisão, quando eles vão, né, pensar em novos empreendimentos, vão pensar em suas atuações, e é um resultado que é exatamente o que o investidor quer, né? O retorno exatamente isso. né? O retorno é X, é esse número aqui que te interessa. Claro que não é tão simples assim, mas é um exercício que foi muito interessante. A gente pode pegar todas as premissas, cada linha do que eles apresentaram e discutir, pensar se faz sentido, se não faz. Com certeza, né? A gente tem que ser crítico, pensar que talvez possa ter algum ajuste ainda de pressupostos e tal que eles usaram para calcular, mas é um exercício interessantíssimo que a gente, né, tem que valorizar e refletir o quanto que a gente precisa evoluir para uma linguagem assim, né? Que fica muito Não, mais fácil da gente analisar. eu concordo plenamente com você. Às vezes acho que há um certo viés aqui a ver na sociedade de, mas só isso? Mas uma empresa desse também só não tinha nada. O cara está fazendo isso, tem muito por fazer, mas não tinha nada. O cara fez o monte. Você quer que de um dia para o outro? Tem que celebrar a iniciativa, em vez de ficar dizendo, mas só isso? Não tinha nada. Então, acho que está certíssimo. Tá certo. Dá um gancho aí no que você falou. Benefícios econômicos, então, dessa postura ESG. Já conseguimos, de alguma maneira, medir benefícios? Eles já são benefícios que dá para a gente dizer mensuráveis ou alguma coisa mais próxima disso? Nós temos evidências bastante contundentes assim em relação ao desempenho financeiro das empresas de longo prazo. Nós temos também associações bastante, assim, resultados robustos em relação à relação com o valor de mercado das empresas. Mesmo? Mas eu Já temos? vou. Já. É que o assunto é tão hum, recente, às vezes eu fico pensando, mas já tem base para isso? Já?
Eu vou deixar a recomendação se vocês quiserem ler o livro do George Serafin. Opa, manda aqui, depois você me Eu manda, eu mando vou depois postar. os detalhes para você deixar. Então Vou botar na contracapa do episódio, na contracapa eu coloco a referência. perfeito. Então é um livro que fala sobre propósito e lucro, né? Então o título do livro, e ele traz muita evidência científica dessas relações. Mas elas não são relações assim que, né, a gente já tem todo esse arcabouço, a gente já tem tudo isso, mas precisa ter um refinamento de quais que são as considerações para você chegar lá, né? Então, se você faz um estudo, você busca, normalmente, assim, é uma relação mais forte quando a empresa demonstra efetivamente mudanças internas, mudanças por exemplo, de postura, de ações, do que só ser signatário de alguma iniciativa. Tá. Então, existem contextos que são estudados, a gente já tem evidência que tem, né, um aumento no valor de mercado, a gente tem evidência de uma melhora de performance, mas tem todas essas nuances, né? Tem que explorar a complexidade disso. Custo de capital cai? A sua conclusão foi que o custo de capital realmente cai? Não, há evidências. A minha conclusão, sim. Eu usei, então, uma amostra internacional de empresas que adotam relato integrado. A minha base tinha 20 mil observações. Eu usei um grupo de controle, né, para controlar efetivamente os resultados. E os meus resultados indicam que tem uma relação negativa. Então, cai o custo de capital das empresas que adotam relato integrado. Nossa, e dá Mesmo para. que era uma iniciativa nova, não tinham tantas empresas adotando, talvez não tinha uma consciência do mercado tão grande, porque a minha amostra foi até 2017, então não tinha ainda toda essa consciência dos investidores, né, em relação à iniciativa, e teve esse resultado bem robusto. Interessante. Então, o caminho você consegue redução do custo de capital e provavelmente está melhorando, né, Elise? Porque a gente hoje tem uma discussão pensando em 2017, Green Bond evoluiu muito essa discussão de Green Bonds. Tá? Assim, acho que forma de PRI evoluiu também nos princípios de responsabilidade de investimento. Então, assim, acho que tem mais pessoas aderindo e, portanto, mais pessoas bem, só para lembrar lá o pessoal da BlackRock, quando avisou que ó, a prioridade nossa é investir em teses de investimento ESG, também vai carreando capital, e esse capital ó, começa a ter mais fonte de capital é natural, que o custo começa a reduzir um pouquinho também. Né? Então, a tendência é que, se você apurou isso numa base até 2017, isso deve ser tendência que deve estar se aprofundando nos últimos anos, né? Exatamente. Uhum. Então, eu já tem alguns estudos falando sobre outras iniciativas também, e também, né, são nessa direção. Então, é bastante relevante e uma motivação para as empresas, né? Dado que, além de você estar fazendo, nessa transformação, já se adequando, que já é uma pressão dos consumidores e dos investidores, ainda tem essa perspectiva de redução do custo de capital. Não, que é aquela história, né, Elisa, que a gente falou, né? Não é altruísmo, né? A empresa faz isso porque ela quer gerar bons resultados, quer mitigar riscos. E, eu falo muito isso para meus alunos também. Normal, né? Nas salas de aula você às vezes vai encontrar algumas pessoas mais céticas, né? Não, isso aí, não sei o que e tal. Aí você fala, veja bem, quem for por essa linha, não faz por altruísmo, é porque está vendo o valor do negócio. Porque sabe que, se no final das contas o negócio não gerar dinheiro, não gerar lucro, cadê as ações? Ninguém vai ficar com uma ação de uma empresa que não gera resultado só porque é uma empresa bacana. O acionista sabe disso. O cara percebe que é possível ganhar dinheiro sem causar um dano ao meio ambiente, é possível melhorando a diversidade, respeitando o minoritário. Aliás,
Não é que dá para ganhar, é que dá para ganhar mais dinheiro fazendo isso, né? Exatamente. E tem muito ainda para a gente explorar nesse campo. Eu acho que é muito importante, né? Se perceber isso e buscar nessas oportunidades. Lógico. Elis, a gente está chegando aqui ao final, então quero te fazer pelo menos mais uma pergunta, pelo menos, que é o seguinte: tendência, perspectivas, né, em relação a gente pega os relatórios integrados, o que estamos discutindo sobre sustentabilidade hoje no campo corporativo. O que que você acha que são as tendências aí que a gente tem para frente? Perfeito. Então, a gente tem uma discussão ampla, né, que está tendo toda essa visibilidade. Então, com certeza, a gente vai ver mais iniciativas, mais divulgações, assim como essa da Natura, que trouxe essa metodologia de calcular de uma forma monetizada e trazer um indicador. Né, de retorno do capital, a gente ter uma evolução efetiva dessas formas de mensuração. A gente tem, por exemplo, o TCFD, que busca que as empresas façam uma reflexão sobre a questão de carbono, né? Como elas estão influenciando as mudanças climáticas, mas principalmente como o negócio delas vai ser influenciado pelas mudanças climáticas. E a gente tem uma discussão internacional que busca uma divulgação obrigatória das empresas em relação às questões de sustentabilidade. Eles fizeram uma parceria com um órgão de contabilidade, que foi muito bem sucedido em implementar as normas internacionais de contabilidade em mais de 190 países, houve uma convergência Uau! e todo mundo segue o mesmo padrão de contabilidade para que haja maior comparabilidade das informações ao redor do mundo. E aí eles buscaram esse órgão, eles vão utilizar essa base, essa expertise, para tentar disseminar, né, e propor para esses países que participam, para que eles adotem um padrão de divulgação de sustentabilidade. E assim a gente consiga resolver um pouquinho daquele problema que eu falei antes. No Brasil, né, a grande maioria das empresas, dos empregadores, eles são, né, pequenos negócios e tal. A gente conseguir ter uma capilaridade maior e pelo menos ter um pouco mais de informação de muitas empresas. Né? Com certeza a régua não vai chegar lá em cima, a gente não vai pedir esse cálculo de monetização dos impactos, né? das empresas já inicialmente, mas vai ser uma adoção gradual, né? Uma cobrança gradual, começando com as questões climáticas, que é o tema mais urgente que a gente precisa de uma ação mais efetiva, e aos poucos ir solicitando mais informações para a gente ter uma base maior e conseguir ter ações mais efetivas coordenadas, né? Interessante. Só para ver se eu entendi, a gente está falando de um padrão de contabilidade especificamente para este grupo de contas que tem a ver com as questões ESG, porque já tem, cada país tem lá seu plano contábil, não sei o quê, tá? O que estamos falando ou vamos mexer, todos os países vão ter um padrão único de contabilidade. Eu acho meio difícil, só para eu entender um pouquinho. Então, já existe um padrão de contabilidade, né? Ele não é o único, ele é principiológico, então as empresas têm alguma certa flexibilidade, mas já tem. E agora foi criado um órgão de sustentabilidade dentro dele, que vai pedir informações de sustentabilidade, que normalmente a gente encontra lá no relatório de sustentabilidade, mas com uma certa padronização, com um guia específico, e tornar obrigatório. Então, todas as empresas que adotam a IFRS, né? A gente tem a expectativa que adote também essa norma para divulgar informações de sustentabilidade. Pô, ótimo isso, Então, como porque emissões, todas essas questões. excelente, Elise, porque deixa de ter aquele negócio que fica. Aí como é que é? Traz aí o dado da sustentabilidade para a gente fazer um relatório. Não. Você faz a contabilidade e o número já está lá. Aí você faz o seu relatório integrado todo partido.
podendo partir dos números da contabilidade, não tem que trazer nada de fora da contabilidade. Então, a gente está com uma expectativa muito boa que seja aceito, né? Que tenha um engajamento alto e de ter realmente informação para que a gente consiga atuar de uma forma mais efetiva no que é material e, Ou essa, e boa. conseguir atender essas emergências que a gente vê da humanidade, né? Para que a gente consiga ter um ambiente melhor para viver. Não, porque realmente, né, sabe, já ficou bastante, a frase já ficou chavão, mas só tem um planeta, né? Não tem dois, né? Não adianta, né? Não tem um segundo. Tem que tentar preservar esse aqui para a gente poder ter condições dignas de sobreviver, né? Basicamente é isso. Beleza, beleza, desculpe. A conversa tá boa, mas a gente tem um tempo aqui que a gente precisa seguir, senão, sabe como é que é? Demora muito, ninguém ouve, ninguém assiste nada e tal. Bem, antes de te agradecer, eu queria te pedir para deixar uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo aqui, a vinda e assistir. Perfeito. Eu acho que a principal mensagem é que a gente precisa fazer as questões, né? Buscar ações de sustentabilidade concretas. Então, precisa ter exercício de efetivamente dar início às ações, mesmo que, né, tenha todo o custo inicial de conhecimento, de buscar essas ações, mas a gente tem perspectivas de benefícios, inclusive econômicos, né, em relação a isso, e fica o convite para todo mundo se inteirar mais dessa situação e participar. Ótimo, 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 excelente. Elise, eu queria te agradecer muito aqui por ter aceitado esse convite, pela conversa, que foi excelente. Vamos ver se a gente marca outra daqui a um tempinho de novo, tá? E agradecer muitíssimo. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, né? Eu acredito muito nessa convergência e dessa aproximação do mercado com a academia, e eu estou à disposição. Muito obrigada. Não, não, e no que eu puder ajudar, a gente vai trabalhar, porque eu concordo com você. É um tema que está na pauta, é relevante, é urgente, e não tem que a gente tem que há que uma comunhão de esforços, né? Tá? Perfeito. Então, fica aí para se despedir direitinho. Por enquanto, galera, tchau, tchau, gente. Acabou o nosso episódio de hoje com Elise Zaro, conversa maravilhosa. Adorei, Elise. Obrigadão mesmo. Super obrigado. Obrigada.